Agora deve estar funcionando. Ahm, então, boa noite a todos. Eu vou começar com o resumo de que a gente tem feito até agora. E daí a gente vai falar do Timeu, basicamente. Ahm, Agora, o que a gente tem feito até agora, basicamente, é ler texto. E o O sentido da aula está muito mais em lermos os textos juntos e falarmos sobre eles, e não tanto em aprender, sabe, o conteúdo de cada texto. O que me interessa é assim, começamos lendo a Teogonia, daí passamos para o poema de Parmênides, daí lemos o Fedro, e ao mesmo tempo nós lemos alguns textos que comentavam esses textos do João Torrano, ou do Vicente Ferreira, ou do Eudoro de Souza. E o importante mesmo aqui são as relações entre os textos. E, por assim, as relações entre os textos. Por exemplo, ver que, como o Fedro está comentando o Parmênides, quando ele retoma a mesma imagem da carruagem, a mesma imagem do ser, e, e como ambos estão desenvolvendo algo que já está na teogonia, quando ela fala do sempre, do ser sempre, ou do viver sempre dos deuses. Um, e então é muito mais isso. E também o jeito como Parmênides e Platão estão lidando com esse material mítico. O material mítico não é inteiramente rejeitado, né? A filosofia está nascendo de uma consideração de algo que é proposto pelos mitógrafos, né? Um, o Hesíodo, ele fala de alguma maneira desse ser dos deuses, que é alguma espécie de pura positividade, um, tão positivo que até mesmo o pênis castrado do Urano ainda gera vários deuses. E, e você vê essa ideia de um ser que é sempre desenvolvido nos filósofos que continuam também se valendo do mito, valendo da narração sobre deuses e tal. Então, tanto os conteúdos quanto a forma mítica de narração é continuada pelos filósofos. Eles adicionam algo novo, que é as deduções, os argumentos. E nós estudamos eles, né? Nós estudamos no poema de Parmênides, especificamente, nós vimos a ideia de ser como verdade ou como presença, e como ele está na base dos argumentos sobre que o ser não vem a ser, nem deixa de ser, que ele é um todo contínuo, que ele não existe separado do pensamento. Um, e, e fora isso, na Teogonia nós temos visto, e também nesses outros poemas, como eles refletem experiências concretas e como precisamos dar um passo para trás para entendê-los. A experiência do horizonte ou da aurora, não, ah, não podemos ler esses textos com as teorias astronômicas, por exemplo, que temos hoje, né? Que essas teorias que temos são verdadeiras e não devemos tirá-las da nossa mente completamente, mas elas resultam de uma análise da experiência que não era disponível na época ainda, né? Não tinha sido feita, né? De você pegar esse elemento da nossa experiência, que é o disco do Sol, e dizer, isso aqui é uma coisa separada que sempre existe e que, na realidade, nós estamos dando voltas dessa esfera. O jeito que a aurora é descrito em Hesíodo, ou o horizonte descrito, muito une várias coisas que nós analisamos e vemos como coisas distintas. Um, e
Bem, eu acho que é isso. Fora daí os vários mitos individuais que lemos até agora sobre Urano e Crono e Zeus e Prometeu. E hoje vamos continuar com o Timeu, que um, eu pedi para fosse lido algumas sessões dele durante o final de semana. Mas isso, Wagner, isso satisfez? Tem alguma pergunta? Alguma coisa que ficou, que você lembra que você gostaria que eu repetisse de novo? Em relação ao resumo. Ah, Resumo? resumo. Por enquanto, não. Tá, Conforme for aparecendo. ok. Então vamos para o Timeu. E então nós lemos juntos o início sobre os princípios, né? Os princípios do discurso dele e a própria ideia de que o discurso dele só pode ser verossímil, não pode ser uma ciência mesmo. E hoje eu quero falar do resto de vários temas que apareceram nas sessões que a gente discutiu. Então, um primeiro assunto que já apareceu ontem por causa de uma pergunta, um, era qual é a motivação, então, do criador ou do demiurgo para gerar o mundo? Um, Alguém se dispõe a responder? Pelo que tinha comentado da última vez, tinha algo a ver com uma certa generosidade, querer compartilhar esse sempre existir, as coisas boas do existir, pelo que a gente tinha comentado, né, na Sim, última sim, aula. sim. Mas, Não então, sei se é nesse ponto que você está falando. é desse ponto justo. Então, como ele escreve, ele diz que ele era bom e no que é bom jamais nasce inveja de qualquer espécie, né? Porque estava livre de inveja, quis que tudo fosse o mais semelhante a si possível, né? Quem aceitar de homens sensatos que esta é a origem mais válida do devido do mundo, estará a aceitar o raciocínio mais acertado. Na verdade, o Deus quis que todas as coisas fossem boas e que no que estivesse medido do seu poder não estivesse nada imperfeito. Ahm, então, ah, ele é bom, né? Os deuses são bons na teologia de Platão, e, e também isso era um lugar comum sobre os deuses, que eles eram bons, não só bons, mas eram os melhores, né? E eu vou voltar a esse conceito de bondade em breve durante a aula, né? E que E você vimos isso também no mito do Fedro, né? No mito do Fedro, ele comenta de que não havia inveja entre os deuses, e por isso qualquer um que podia se juntava a seus grupos nos céus. Um, e isso, isso está, assim, como eu disse, a ideia é que os deuses são bons é algo que Platão compartilha com o resto da cultura, mas que eles não sejam sem inveja é uma conclusão que ele tira. De fato, inveja frequentemente é atribuída a deuses, o ciúme também. E tem uma. Em várias tragédias você tem essa coisa de que o homem não pode se exaltar demais, não pode sair do lugarzinho dele, de mortal, querer saber dos deuses alguma coisa que eles não queiram que seja sabido, se intrometer nos assuntos deles, porque senão ele é punido, né? Tem essa moral explícita. E, por exemplo, as bacantes, né? Sobre como Deus Dionísio pune o rei de Tebas por
não reconhecer a sua divindade. E, ah, e essa e bem, frequentemente tem os mitos sobre como era a mulher de Zeus, pune mulheres com as quais ele se envolve, né, por ah, vamos dizer, ciúme. E tenta punir Zeus também, mas ela acaba. Se você vê, por exemplo, do jeito que o Ovídio conta as histórias, em geral são as mulheres ou os homens que têm relações com os deuses que são os punidos, não os deuses eles mesmos. Um, mas então isso aí então tem uma certa tensão entre o jeito que Platão pensa sobre os deuses, sem inveja, e o jeito que os mitos os retratam. Não que seja impossível ver, ver uma conexão entre os dois. Então, um, por exemplo, para Platão também uma virtude central é o autoconhecimento de Sócrates, o fato que ele sabe que ele não tem o conhecimento de Ênocrates, que ele, na realidade, sabe muitas poucas coisas. E a pretensão das pessoas, a sabedoria, quando elas não têm, é criticada nos seus diálogos, frequentemente. O, né? E então esse é mas como maneira, e também, por exemplo, o roubo do fogo, né? O roubo do fogo do Prometeu. Tem um filósofo Proclo, que eu sou especialista, um filósofo platônico. Ele diz que, na realidade, roubo indica alguma coisa que acontece sem, assim, você dá algo para alguém sem sua consciência, né, sem saber disso. Então, é uma imagem dessa bondade dos deuses que dá dotes, dá dons, dá presentes, dá coisas boas para as pessoas só por serem o que eles são, nem por conhecerem e quererem. Ou, é claro, é, é uma interpretação que tira bastante ah, do que é problemático na história. Só um exemplo de como essa crítica de Platão à inveja dos deuses pode até ser reconciliada com os mitos. Mas de que maneira? E a gente levantou essa explicação platônica para a produção do Demiurgo para explicar uma razão pelas quais os deuses se reproduzem em Exíodo. Em Exíodo, a gente está falando do time. Em Exíodo, vimos que os deuses são aspectos do mundo, e aqui temos um relato sobre a criação do mundo, e da mesma maneira que aqui se cria por abundância, né? Apenas por compartilhar o bem, você pode também entender a reprodução entre os deuses, a continuação das linhagens divinas, como motivado dessa maneira. E então esse é o, o motivo pelo qual se cria aqui. Agora, dito isso, como que ele criou o mundo? Como é o mundo que ele cria? Ah, assim, como ele é descrito nessas primeiras páginas. Ele é descrito como algo que devém. Sim. Algo que devém. E porque ele devém, porque ele tem um corpo, e porque ele pode ser compreendido a partir das sensações e, enfim, dos nossos sentidos. Né? Mas como que ele decide, assim... Ele é bom. Não, eu digo, que caráter o Demiurgo dá para ele? Então, eu não sei se eu podia perguntar.
Não, o que a gente sabe que ele devém já naquele primeiro argumento, mas depois ele descreve como que ele faz, que tipo de coisa que ele cria. Então, ele foi criado à luz daquilo que é eterno, né? Sim, À luz Ele é uma imagem, inclusive isso é o que eu não entendi, não sei se é porque, não sei, porque ele fala que é uma imagem e ao mesmo tempo ele também fala que uma imagem tem que ser imagem de algo. E aí eu não entendi muito bem porque ele não sei se ele explicou do que o mundo é a imagem. Exatamente, porque eu vi numa nota de rodapé lá que, por conta do princípio da identidade, o Deus não poderia ter criado o mundo que devém de algo que não devém. Mas foi o que aconteceu, né? Ele criou o mundo que devém de algo que não devém, das formas eternas, né? Do que é imutável. certo. Tá, ele, então ele cria o mundo à imagem do que é imutável, ele cria o mundo. Hum. E o, bem, ele não, eu não sei exatamente qual nota você está referindo, mas ele, Então, é, ele não, assim, ele não cria a partir do que é eterno, não eterno, porque ele toma uma matéria, né, que já havia lá e dá ordem. Ele descreve que pegando em tudo quanto havia de visível, que não estava em repouso, mas se movia irregular e desordenadamente, de desordem, tudo conduziu a uma ordem, por achar que esta é sem dúvida melhor que aquela. Então ele põe uma ordem na desordem para criar o mundo, sempre com relação ao melhor possível, com relação ao melhor possível, justamente. E que tipo de ordem é melhor possível, segundo? racional, né? Então, Então, de acordo com o intelecto, e o que ele precisa para pôr o intelecto no mundo? Uma alma, justamente. Então, ele cria o ser vivo. Você cria um ser vivo com corpo, alma e intelecto, estabelecendo o intelecto na alma e a alma no corpo, realizando deste modo a mais bela e excelente obra por natureza. E. Oi, alguém disse alguma coisa? Não. Deixa eu só ver aqui. Ah, não. Ahn, sim. E então ele toma para isso então um ser vivo como o modelo, né? E ele discute esse ser vivo em duas ocasiões, né? Ahn, e primeiro, logo no começo, né? A partir de 30C, né? A semelhança de qual dos seres constituiu o mundo aquele que o constituiu, né? E o universo, e daí ele diz que é um ser que compreende em si mesmo, encerra todos os seres inteligíveis. E aqui ele traduziu de uma maneira que eu não acho tão feliz. Na nota da Pé 83 está escrito aí Noeta Zoa. E. Obrigado. E Zoa não é só ser, assim, tem português pode usar ser assim, mas quer dizer animal, bicho, ser vivo. E então ele é um ser vivo, inteligível, que compreende em si todos os seres vivos. Da mesma maneira que o mundo compreende a nós mesmos e a todos os
e a todas as criaturas visíveis. E, de fato, ele chama isso de o mais belo de entre os seres, os animais inteligíveis, o mais perfeito de todos. O inteligível aqui, querendo dizer aquilo que é conhecido, né, aquilo que pertence ao que é eterno, que é conhecido pelo intelecto, o nous, né, então, junto com a razão. O, e, e daí ele até tem depois um argumento aqui que é sobre o que diz que por só haver um único ser vivo inteligível que inclui todos, então uma única ideia de o que é um ser vivo, que inclui ou de o que é um animal, que inclui todos os outros animais, né? Então ah, a ideia de o que é um animal nos diz o que é um animal e isso vale para cachorros, isso vale para seres humanos, isso vale para pássaros, vale para todas as coisas. Tem alguma unidade básica no conceito de animal. E esse modelo é um modelo para todos os animais. E ele toma ele. Um, mas, e, sim, ele toma ele para o modelo do mundo, que é não só um animal, mas um animal com intelecto. Um, e também ele depois descreve isso quando ele passa a falar do, um, do tempo e da eternidade, na página 109. 32 CDE. Ele diz, depois de ter. Um, desculpa, não 32. 37 de CDE. Ora, quando o pai que engendrou o mundo se deu conta de que tinha gerado uma representação dos deuses eternos, perdão, 109 na tradução, animado e dotado de movimento, rejubilou. Por estar tão satisfeito, pensou como torná-la ainda mais semelhante ao arquétipo. Como acontece que este é um ser eterno, tentou, na medida do possível, tornar o mundo também ele eterno. Mas acontecia que a natureza daquele ser era eterna e não era possível ajustá-la por completo ao ser gerado. Então pensou em construir uma imagem móvel da eternidade. E quando ordenou o céu, construiu a partir da eternidade que permanece uma unidade, uma imagem eterna que avança de acordo com o número. É aquilo a que chamamos tempo. O que me interessa aqui é o vocábulo eterno ou eternidade. Em grego, a palavra para eternidade é aion. E, um, e originalmente quer dizer vida, força de vida, duração de vida, longevidade, lifespan. E então, por exemplo, se você encontra um vocábulo em Homero, tem até em Osíodo quer dizer isso. Ele quer dizer o que assim, o tempo que inclui todos os outros tempos no filósofo Empédocles. Empédocles fala do mundo inteiro como um ser vivo, que é um filósofo pré-socrático que pós-Parmênides, e ele fala que o mundo um, oscila entre o reinado de dois princípios, o amor e o ódio, a rivalidade, o conflito. E quando o mundo está sob o domínio do amor, ele está todo unido. E é como a esfera, o ser do Parmênides. Quando ele está. E daí ele passa ao domínio do ódio e as coisas vão se separando, vão se distinguindo. Esse mundo que a gente conhece vem a ser, até que ele volte para a união completa. Ele chamou de. E daí ele falou do Ion como a duração de vida do mundo. E daí isso é como a palavra recebe daí esse significado de eternidade.
de um tempo que inclui todos os outros tempos. Mas daí aqui, o que Platão está fazendo ele está dando mais um passo com o conceito de eternidade. Está dando vários passos. Por um lado, ele diz que o mundo é modelado no animal, no ser vivo, perfeito, inteligível, que sempre é. Seres vivos que sempre são, nós vimos eles vários, deuses, claramente. E aqui, quando chamando eles de seres vivos que sempre são, temos tanto o sempre ser, que a gente viu, quanto o genos, né? O fato que eles têm uma linhagem, se reproduzem, indica que são de alguma forma animais. E ainda mais, aqui o pai, né? Ele é chamado de pai aqui, um, significativamente, relevantemente, de maneira relevante. Ele diz que ele engendrou o mundo e ele se deu conta que tinha gerado uma representação dos deuses eternos. A palavra que representação é forte, é a galma, quer dizer uma estátua, né? Tipo uma estátua de culto. E dizendo que é mas ao dizer que é uma representação dos deuses eternos, ele faz uma equivalência entre os deuses eternos e o arquétipo, né? Que é o ser vivo, que inteligível contém todos os seres vivos inteligíveis. E, ainda mais, ele diz que o que aquele ser vivo tem é o aion, é a eternidade, a vida, né? Por excelência. E o tempo é uma imagem dele. Para a gente entender um pouco mais qual seria a relação entre. Tem uma relação aqui entre unidade e número, mas tem outra relação que é conectada mais com o que a gente já viu sobre presença. Ele escreve: de fato, todos os dias, as noites, os meses e os anos não existiam antes de o céu ter sido gerado. Pois ele, Milgo, preparou a geração daqueles ao mesmo tempo que este era constituído. Todos eles são partes do tempo. E o que era e o que será são modalidades devenientes do tempo. São formas do tempo, no grego. São formas do tempo. Que aplicamos de forma incorreta ao ser eterno por via da nossa ignorância. Dizemos que é, que foi e que será, mas é a única palavra que lhe é própria de acordo com a verdade. Ao passo que era e será são adequadas para referir aquilo que devém ao longo do tempo, pois ambos são movimentos. Então, ele está dizendo que a verdadeira vida, a vida do verdadeiro animal, que ele identifica com os deuses eternos, é essa presença pura. Enquanto que a vida e o tempo que nós conhecemos, que tem ah, essa distensão, essa diferença entre o que foi e o que será, isso é o tempo, é apenas uma imagem daquilo. Nós temos os deuses e nós temos os arquétipos. Deuses, eles compreendem o arquétipo compreende. Então, não está claro. Não está claro aqui. Parece que ele identifica os deuses com esse arquétipo que inclui todos os arquétipos. Então, talvez esse arquétipo seja a união de todos os deuses. Todos os deuses tomados juntos. Então, as formas, elas são não é anteriores que a gente tem. São os gêneros, as formas, os arquétipos, elas são independentes dos deuses e elas são, sei lá, superiores. Não. Isso ia querer dizer que, segundo essa leitura, elas seriam os próprios deuses. Tá. As formas, se essa leitura assim, pelo fato que ele usa essa expressão, uma representação dos deuses eternos como equivalente ao mundo,
que é uma representação do arquétipo, que inclui todos os arquétipos. Então, parece que os deuses eternos são os arquétipos incluídos nesse arquétipo primeiro. Tá, é porque eu estou pensando assim, o Demiurgo, quando ele veio e foi criar o mundo, ele se inspirou nas mais belas formas. Sim. E aí ele se inspirou nos arquétipos. Para ele se inspirar nos arquétipos, né, ele se inspirou nos deuses, e aí os deuses, eles, sei lá, tem um tipo de universal, né, aí, enfim, toda aquela discussão dos universais, que, sei lá, a ideia de Bela, então, sei lá, a ideia de Bela ela seria anterior aos deuses que exemplificam essa ideia de Bela. A ideia de bom seria universal e anterior aos deuses que exemplificam essa ideia de bom. Parece que há uma primazia das formas ideais aos deuses. Entendo. Ah, o assunto é complicado e para explicar vou ter que apelar para o fato. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez, para você complementar. Tá. E o demiurgo, ele seria o quê? Seria um arquétipo também? Ou ele Isso, seria algo à parte? isso também é ótimo. Ah, a gente. Então, tem várias perguntas aqui. Uma primeira é. Se tem outra coisa aqui. Ah, não, quero estar por aí procurando. Ah, então, só para pôr uma coisa aqui, então parece que. Vou ter que falar. Ah, eu posso desenhar, né? Só preciso de papel branco. Deixa bem. Aqui, então. Tá. Meu argumento primeiro era uma analogia, né? Se ele diz que, né, o cosmos reflete o arquétipo e que ele também diz que o cosmos é uma representação dos deuses eternos, então o arquétipo. Ah, tá aqui. Então, o arquétipo é você idêntico aos deuses eternos. Vocês levantaram duas perguntas, né? Uma coisa é que parece que nós temos três coisas. Nós temos cosmos, arquétipo e demiurgo entre, entre ambos. E o que é esse demiurgo? Outra coisa é que parece que a gente atribui aos deuses predicados universais. Então, nós dizemos que os deuses são belos e o que as várias coisas belas não são inferiores à beleza, ou que os deuses são bons e que as coisas boas são inferiores ao bom, né? Ao bem em si. E nós falamos que eles são vivos, então eles são inferiores à vida, ao ser vivo em si. Então aqui pareceria que os deuses e formas. Então, nessa forma de considerar as coisas, parece um, que os deuses são inferiores às formas. Sim.
mas pode também ser que os deuses são idênticos às formas, de alguma maneira. Deixa eu explicar como pensar isso, que isso é possível, justamente falando ah, do Demiurgo. Nós vimos que, então, Platão está, quando ele fala de algo que só é, que não era nem será, mas só é, ele está claramente pensando no Parmênides. Mas algo que pertence ao ser do Parmênides é que o, ele nunca é sem o pensamento. O pensamento pertence a ele, né? É parte do que faz ele completo, né? Ele é, como a gente disse, ele é presença pura, perfeita. Ora, quando o, o Demiurgo olha para o arquétipo, ele está descrevendo ele olha, o arquétipo é algo inteligível, então olhar para isso é olhar com o intelecto, é pensá-lo. Ele está descrevendo justamente que o pensamento apreende o ser em si. Então, mas se pensarmos que ele, esse arquétipo é o ser parmenídeo, talvez até mais do que aquelas formas que a gente vê no Fedro, porque no Fedro parece que aqui tem a justiça, aqui tem a moderação, aqui tem o conhecimento. Quando aqui ele fala de um arquétipo que inclui todos, porque também é o arquétipo do mundo, é o do mundo inteiro, então só pode ser uma imagem, bem, como tudo aqui é. Ele anunciou que é um discurso apenas verossimilhante, de um, é apenas uma imagem quando ele retrata o demiurgo e o arquétipo como coisas separadas. Pelo argumento de Parmênides, a gente sabe que isso tem que ser uma coisa só. Então, o demiurgo parece que seria, por exemplo, a forma do nous, o arquétipo do intelecto. E ele seria um daqueles, dentre aqueles vários. Mas o Demiurgo também, ele é um personagem, ele é um personagem divino, ele é tratado como o pai, criador. Ele tem um discurso, né, foi uma das coisas que eu passei para ler. Um, e nisso tudo, vale a pena ler uma passagem aqui do Vicente Ferreira da Silva. Ele tem um textinho justamente sobre o Demiurgo, que eu pus no Drive hoje, para as pessoas que quiserem acompanhar ou que quiserem olhar isso depois. E, e ele faz uma crítica a um certo modo de ler Platão. Tá? Eu vou ler um pouco, é um pouco longo, mas eu acho que vale a pena. No Timeu de Platão, deparamos com a esplêndida figura de um titã criador, que com os olhos postos nos protótipos de todas as coisas, os arquétipos, vai modelando na argila indócil do não ser a imagem empírica do universo. É o demiurgo. Essa figura viva e pessoal, esse artista genial e introduzido por Platão como um simples intermediário, como um elo insubstancial entre duas ordens de coisas verdadeiramente subsistentes. Mas não é só o demiurgo que aparece em Platão como uma figura intermediária. O filósofo também, esse ser concreto e próximo, é tido no banquete como um ente transitivo e em trânsito, como qualquer coisa superável. Esses seres que povoam o intervalo que separa o céu da terra, que são o laço que une o grande todo, têm a sua razão de ser fora de si, no universo das ideias, do qual se refere todo o seu afã. Um, eu vou. Seria interessante indagar o motivo pelo qual Platão sacrifica de maneira tão absoluta todas essas instâncias pessoais e com fisionomias tão próprias a um complexo de valores e realidades simplesmente inteligíveis, tão afastadas da nossa inferioridade vital ou da nossa interioridade vital, precisa. Ou, por outras palavras, porque sacrifica a subjetividade à objetividade.
Theodor Hacker vê nessa subordinação da ordem da intimidade à ordem da objetividade, do impessoal e do público, uma das tendências da filosofia ocidental, tendência essa que culminou no sistema de Spinoza. O circuito da meditação, em lugar de partir da pessoa, passa pelas coisas para voltar à pessoa. Passa das coisas à pessoa para voltar às coisas. O filósofo em Platão, espoliado de sua realidade interior, é um ser em irradiação para a plena objetividade das ideias, às quais ele pretenderia se unir num máximo arroubo de despojamento e desindividuação. Toda a ênfase é posta num conjunto de normas e leis objetivas do ser, diante das quais a vida, em sua espontaneidade própria e em sua criatividade autônoma, deve sucumbir. Tal é o prestígio que esse objetivismo exerce sobre a mentalidade geral, que todos são unânimes em considerar o demiurgo uma lenda, um mito helênico, sendo as ideias a verdadeira realidade. Por que não supor o contrário? Dentro do platonismo, evidentemente, tal interpretação seria inconcebível, pois todo o seu sentido está justamente subordinado à existência à essência, à liberdade à lei. Fora, porém, dos limites de qualquer filosofia, poderíamos formular essa questão se perguntarmos se não seriam as ideias o elemento lendário, os mitos e sonhos do demiurgo. Quando Nietzsche afirma que o filósofo deve ser um criador de valores e novos mundos, o visionário de um novo destino e sentido vital, apregou esse caráter demiúrgico de que deve se estar revestido aquele que anuncia a renovação do cenário. E deixa eu e por aí vai. Ele acaba dizendo: o demiurgo será assim esse semideus, esse herói, esse fundador capaz de despertar no coração do homem a sede de realizações inéditas. Um, então, o que Vicente está fazendo aqui é uma coisa muito interessante. Ele está reagindo a uma leitura que diria: não, demiurgo é apenas um modo de falar. O que existem são as ideias e elas daí projetam, de alguma forma, sua ordem, suas imagens nesse mundo sensível. Mas a gente. E isso, de fato, era uma leitura que se tinha de Platão. Uh, mas podemos fazer uma inversão aqui e dizer: não, olha, esse demiurgo é um cara. É um personagem ativo e é algo mais parecido com Deus. E podemos dizer, não, talvez aprender a partir dele o que seriam esses deuses, o que seriam as formas. Não, na realidade, as formas são cada um deles um deus assim. Se então, talvez Afrodite seja a beleza. Eros é o amor. Gaia é terra. Em Platão. Em Platão. Gaia é terra e Urano é o céu. Afinal de contas, nesse arquétipo, que inclui todos os arquétipos, nós temos todos o modelo para o cosmos. Né? E é a realidade do qual esse cosmos é apenas uma imagem. Né? Então, deve haver lá a verdadeira terra, da qual essa terra é apenas uma imagem. Deve haver lá um verdadeiro céu, ou esse céu é apenas. E essa e ao falar desse mundo como uma imagem, ele nos dá uma nova maneira de entender essa coisa de Gaia é a Terra, porque daí a maneira seguindo o Timeu de entender isso seria dizer Gaia é a Terra como o aquela imagem é o Eudoro, né? Então, Eudoro de alguma maneira está presente naquela imagem. E Criticar, pode ser que eu esteja viajando, mas criticar é, de certa forma, então, invocar os deuses. Quando eu digo isso é bonito, eu estou invocando a beleza, eu estou invocando a deusa beleza. sim, sim. O... E também você pode dizer, mas
todos os deuses não são belos, todos os deuses não são bons, todos os deuses não são Eu estou vivos. predicando e eu estou invocando os deuses. Sim, mas também todos os deuses de alguma forma estão unidos nesse único arquétipo. E então teria, teríamos aqui um único, por exemplo, mas isso suporia talvez, não, mas espera aí, talvez haja, daí você está falando em o que seria esse arquétipo de todos os arquétipos? Eu não sei, daí um deus que conteria todos os deuses? O que é isso? Bem, de alguma maneira a gente já viu coisas assim. A gente viu o oceano, né? Gênese dos deuses e de todas as coisas em Homero. Vimos as quatro raízes originais no, em Hesíodo, né? Amor, caos, terra e tarto. Um, mas também eu queria trazer hoje outro exemplo, que é difícil saber se ele não foi ele mesmo influenciado pelo Timeu. Por isso a gente não pode dizer que ele está na origem da ideia do Timeu. Platônicos posteriores pensavam que sim, que é uma ideia que aparece em textos órficos. São poemas, são teogonias, como a teogonia de Hesíodo, né, contam as linhagens dos deuses, a origem das coisas, e que eram atribuídos a Orfeu. Né? Orfeu é lendário músico e poeta, que famosamente foi buscar a sua amada no Hades, mas não foi permitido trazê-la de volta. E muito ligado aos animais também. E em um desses textos órficos se narra um, o nascimento e tem um deus que se chama Protógonos, que quer dizer primogênito, e que ele também é chamado de Fanes, aquele que aparece. E ele é descrito literalmente como uma mistura de todos os animais e também a origem de todos os deuses. Uma criatura monstruosa. Uma descrição dele. E isso aqui que eu vou ler é do volume Hieros Logos, Poesia Órfica sobre os Deuses, a Alma e ao Além, de Alberto Bernabé, estudioso espanhol sobre a teologia órfica. E... encontrado isso aqui, né? Agora eu tô... Hum, aqui. O... E em terceiro lugar, além desses outros dois deuses que antecederam, um deus bicorpóreo, com asas de ouro sobre os ombros, que tinha por natureza em ambos os lados cabeças de touro e sobre sua cabeça uma monstruosa serpente que adotava as mais variadas formas de animais. Também este texto sagrado celebra o primogênito. E ela fala de um ovo que, cheio da força de quem o havia engendrado, partiu-se em dois por causa da fricção. Sua parte superior acabou por ser o céu e a que foi para baixo a terra. E também apareceu um terceiro deus bicorpóreo. Um, e, então, esse tem vários. A gente só tem textos fragmentários sobre essa criatura, mas é a ideia de que haveria assim, um ovo primordial do qual sairia esse Fanes. E ele
então ele possui características de vários animais, de touros e também de um, serpente. Ele é chamado de bicorpóreo, de duas naturezas, que quer dizer que ele é hermafrodita. Ele também tem asas, como um pássaro. E, então, tem algumas. Ele talvez já tivesse figurado em textos órficos que Platão conhecesse. A evidência que temos para isso seria, bem, talvez o Timeu, mas isso seria circular. Mas também o banquete. O banquete Aristófanes, que é conhecido por fazer ironias com textos órficos nas aves, ele fala de um hermafrodita, né? E daí talvez seria. Então, talvez isso fosse inspirado em um texto sobre algum hermafrodita original. Mas a gente não tem certeza. E também o fato dele conter todos esses animais parece demais com esse animal, essa forma de animal em si que contém todos os outros animais, né? Então, por isso também é possível que esses textos órficos tenham sido influenciados pelo próprio Platão. Mas platônicos posteriores, como Próclo, eles leram isso e disseram, não, é disso que Platão está falando quando ele fala do animal em si, do animal inteligível. Ele está falando de Fanes. E era um projeto de platônicos tardios, dessa época, já quinto século depois de Cristo, pleno Império Cristão, né, de defender a união, a harmonia entre as teologias pagãs. É por isso, quando ele comenta Platão, ele diz, olha, isso concorda com Orfeu, isso concorda com os oráculos caldeus, que é um outro texto sagrado, isso concorda com Homero, e, e por aí vai. Mas, de qualquer maneira, então, é possível também até, assim, dizer, bem, há até mesmo essa figura de um deus que seria gênese dos outros deuses. Um, e isso se liga também a outra coisa que eu queria comentar com vocês no Timeu, que é a transmigração. Porque a transmigração, a gente tem aquela última parte, que do texto, do diálogo que eu passei para vocês, ela ela é algo que Aristóteles achou super inconveniente na teoria da alma. Porque ele disse, como que pode ser uma mesma estrutura que dá vida para todos os animais, né? São coisas, assim, tem vidas completamente diferentes, né? Então, como que você tem uma mesma tipo de alma para todos os seres vivos? Mas, um, e tem debates entre platonistas e aristotélicos tentando resolver isso. Um, mas o importante é que a transmigração reflete também a união entre todos os animais. Então, ela está conectada justamente com essa ideia de que existe uma ideia de um animal. E ela se reflete também em uma prática, que é o vegetarianismo, que é atribuído aos Orfeu, a Orfeu e às comunidades órficas, e também era uma prática de Pitágoras e aparece nos diálogos de Platão. De fato, é esse texto do Timeu, que são as plantas que são criadas para alimento, né? Não são os animais que são criados para alimento. Os, os animais são criados por quê? Por essa motivação de querer tornar o mundo tão completo quanto possível, né? Deixa eu ver se. E você vê isso aqui no discurso do Demiurgo para os deuses que ele gerou. Ele está se referindo aqui aos corpos celestes e talvez alguns outros deuses, cujo papel não é muito claro. E daí ele diz para eles gerar os outros animais mortais, né? Restam três espécies mortais que ainda não foram engendradas. Isso na página 117.
né, 41 CD. Se elas não chegarem a ser geradas, o céu, o mundo, ficará incompleto, pois não conterá em si todas as espécies de seres vivos, mas é forçoso que as tenha, para que fique efetivamente perfeito. Todavia, se elas fossem geradas por mim e tomassem parte na vida através de mim, seriam equivalentes aos deuses. Portanto, para que sejam mortais e que o universo seja realmente um todo, tratai, de acordo com a vossa natureza, de fabricar estes seres vivos, imitando o meu poder de quando vos direi. E no que respeita à parte desses seres, a que pertence ter o mesmo nome que os imortais, a parte a que chamamos divina e comando os que entre eles praticam sempre a justiça e vos querem servir, que eu semeei e quis que se originasse, essa vou-lo confio. Ou seja, ele vai fazer a alma e dar para os deuses para que ela transmigre. Quanto ao resto, a parte mortal, né, o corpo, entretecei uma parte mortal nessa parte imortal, formai e engendrai seres vivos, fazei-os crescer, providenciando-lhes o alimento, e, quando perecerem, recebei-os outra vez. Então, aqui ele está dizendo, então, todos os animais mortais precisam existir para que o céu fique completo, e para que ele reflita a forma ideal de animal, que inclui todos esses diferentes. E daí, como se vocês viram, isso inclui, então, em primeiro lugar, mulheres. E, por um lado, sim, temos aqui um caso de misoginia, porque, né, ele explica que quem nasce mulher são covardes e pessoas que agiram de modo injusto. Mas, por outro lado, isso nos ensina que ele acha que a distinção entre masculino e feminino está no animal original, está no animal em si. Por isso, então, isso é uma razão para pensar que isso é um hermafrodita, não uma invenção de platões posteriores. E daí também, depois das mulheres, são aves, seres de quatro patas e peixes, né? O, ele explica por que cada um é, vem a ser por causa de vícios distintos. E então todas essas coisas estão lá, né, e precisam ser representadas. Isso é parte do projeto de gerar uma representação, uma estátua dos deuses eternos. E é interessante aqui, que o vício, né, a ação. Então, o que é o vício aqui? Por que é a covardia, né? Qual o problema da covardia? Ou, por exemplo, um, homens que na sua que se dedicam demais à astronomia, que viram pássaros, ou que são se ligam à Terra e acabam se virando seres de quatro patas, ou as pessoas que acabam na água, que eram ignorantes, né? Qual o problema dessas coisas? E aqui está uma questão sobre o que quer dizer bons nisso tudo que eu falei. Eu preciso de água. Então, porque no, isso tudo é uma falta de virtude, arete. Quer dizer, é uma palavra grega que quer dizer excelência. E a excelência não é necessariamente a excelência moral em sentido cristão. Em primeiro lugar, porque tem cristão, aqui tem valores gregos que simplesmente não são compartilhados por cristãos. Então, por exemplo, a Ética Nicômico contém o Tratado das Virtudes, e lá ele fala do como o homem virtuoso é magnânimo, tem uma alma grande, magnânimo.
E isso envolve um desprezo das pessoas que não têm virtude. Ele escreve isso com todas as letras. Tomás de Aquino e comentadores cristãos se contorcem para explicar. Não, ele não quer dizer o que ele está dizendo. Não, ele quer dizer isso. Uma pessoa virtuosa tem gente que diz: sou bom demais para isso. Ele sabe do seu valor. Enquanto, claro, para isso é completamente contrário ao valor cristão da humildade. Agora, mas mais que isso, o arete é assim, uma excelência que pode ser, por exemplo, uma excelência no combate, na guerra. Né? Você é bom em fazer uma certa coisa. E, de modo geral, essa palavra agathon quer dizer bom, mas também no sentido, por exemplo, essa é uma faca boa. No sentido, ela corta bem. Né? Não é necessariamente mais uma faca que corta bem, uma faca que também mata bem. Mas, um, então, a ideia aqui de bem é de ter um valor, de incorporar um valor, de realizar um valor. E os seres humanos, quando eles não são racionais, no Timeu, eles deixam de realizar esse valor da racionalidade. Ele tem uma história aqui que a gente não leu, que é complicada, sobre como a alma, só tem um tipo de alma, digamos, ela tem a mesma forma que os céus, como se fosse, a gente tivesse um sistema solar, ou na verdade um sistema terrestre, dentro de nossa cabeça. E quando a gente pensa direito, os movimentos da nossa alma fazem os mesmos movimentos que o céu, tem a mesma racionalidade. Mas quando a gente é dominado pelos afetos, pelas emoções, isso a gente vai contra aquilo que é a nossa função natural. A gente se torna agentes racionais, ser irracional vai contra ser um, uma coisa, uma imagem do céu. E daí a gente faz outras coisas e vira pássaro ou peixe. Essas coisas. Então, há um valor, que seria o valor da racionalidade, que não é realizado. E isso daí é punido, castigado com incorporação entre esses outros seres vivos. Porém, é necessário que haja esses outros seres vivos, porque isso faz parte da perfeição do mundo, para que ele seja em todo, reflita a união de todos os deuses, o arquétipo. E dessa maneira, a gente vê que lá entre os deuses deve haver alguma tensão de valores. E a gente viu isso na teogonia, né? A terra chamar o céu de malvado e de ter planos malignos, uma arte maligna contra ele. De novo, mesma coisa de Zeus com Crono. E então há lá uma multiplicidade de valores e uma multiplicidade que se reflete aqui na multiplicidade de seres vivos. Bem, eu falei muito sobre o Timeu. Espero que vocês tenham visto como isso liga várias coisas que a gente viu no Fedro e no Parmênides e na Teogonia. Um, vamos fazer nossa pausa de 5 minutos, daí eu volto para perguntas, para falarmos mais sobre o texto, e também vocês podem ter perguntas de sua própria leitura do texto no fim de semana, tá? Então, até 8h11. Sim, sim, tá gravando. Tá gravando. Obrigado.
Ok. Desculpa um, pelo atraso. Então, ok. Isso foi minha explanação sobre o mito do Timeu. A gente tem mais um mito que constrói, que se vale das noções, dos argumentos dos mitos que a gente viu, que pode nos ajudar também a interpretar o, a teogonia, né? Pensar, né, que talvez quando a gente diz, né, Terra para Gaia, estamos falando de imagem original, que a original está presente na imagem quando a gente invoca a imagem e que se faz presente. O Timeu também, outra coisa que não comentei, ele é semelhante ao discurso de Hesíodo, justamente no seu caráter de imagem. Claro, foi o que as musas disseram para Hesíodo, né? Sabemos contar revelações, mas também mentiras símeis aos fatos, né? Símeis às coisas reais. Mas, então, vamos lá, perguntas. Ótimo. Aqui na página 109, Sim. eu começo parado, né? Sim. Me parece que. As duas perguntas que eu fiz uma vez. Me parece que esse demiurgo, ele, de certa forma, ele não tem todo o controle do que ele vai fazer. Tem coisas que ele não consegue fazer. Mas ele é um demiurgo. Ele é, Sim. de certa forma, um arquétipo. Ele gerou os deuses, criou. Por que isso? E aí isso me puxa outra pergunta também. Se a motivação dele foi a bondade, partilhar, né, a abundância, por que ele não já criou os seres vivos, outros seres vivos, já dentro dessa realidade verdadeira, vamos dizer assim? Por que ele criou numa outra em que as coisas são verossímeis, precisa da transmigração e toda essa coisa de vir e nascer em outro ser considerado inferior, porque isso Sim, seria bom. sim, sim. São ótimas perguntas. Deixa eu ver se talvez eu possa. Tem mais perguntas para eu colher antes de eu começar a responder? Eu acho que eu ia fazer mais uma observação, mas o Wagner Então, ok. fez uma pergunta já. Deixa eu, então, responder a isso. Então, de fato, esse Demiurgo ele não é um deus da Bíblia. Ele não é um deus que pode fazer tudo o que ele quer e que criou o mundo a partir do nada. E, de fato, no começo do discurso de Timeu sobre a criação, já tá dito isso, né? Ele não criou as coisas a partir do nada, ele tomou umas formas confusas, caóticas, os movimentos lá, e ele pôs ordem nisso. Então, ele não começou a partir do nada. Começou a partir de algo que já estava lá. E ele gera deuses, de fato. Ele gera deuses como os corpos celestes. Ele cria o mundo é chamado de um Deus gerado, o Deus que veio a ser no diálogo. Então, por que ele não fez tudo de. Bem, duas perguntas. Por que ele não criou as coisas eternas, em vez de vindo a ser? E por que, sendo vindo a ser, por que ele não criou tudo como os corpos celestes? Então, sobre por que ele não fez as coisas geradas, por que ele não fez as coisas como as coisas eternas? Bem, a propriedade das coisas eternas, ou dos arquétipos, é que eles não foram criados. Então, não teria como criá-las. Seria como eu não sei, eu vou pintar um quadro que não é pintado. Não, se você pinta o quadro, ele é pintado.
O... Agora, uma vez que ele fez isso, por que que ele não fez tudo da melhor maneira possível? E daí, de fato, o Platão se dirige a essa pergunta quando ele diz que se eu fizesse tudo, seria tudo imortal, né? Naquele discurso dele aos outros deuses. Mas pertence ao mundo que age também as coisas mortais. Então, de alguma maneira, no arquétipo, né, existe essa diferença entre mortal e imortal. E ela também precisa ser refletida nesse mundo aqui. Então, por isso também que bondade é uma palavra capciosa. De fato, cristãos discutem entre si de que se Deus é bom, por que que não pôs todo mundo logo no céu? Ou por que que no final do tempo ele não vai salvar todo mundo? Tem grandes disputas aí sobre predestinação. O... Aqui, isso não parece ocorrer, e parece que esse ser que se motiva por compartilhar o bem, ele diz que não é preciso que haja as coisas más, é preciso que haja as coisas que morrem. Se é preciso que haja as coisas que morrem, também precisamos desses vícios e tal. O que está? Então, o que está em jogo aqui parece então que bondade não é o que a gente pensa o que é. Pode ser que algo é mal para nós, indivíduos, mas que é bom para o mundo. É ruim para nós que sejamos irracionais, porque a gente faz ignorantes, mas porque daí nós fazemos escolhas ruins, a gente acaba não tendo sucesso nas coisas que a gente quer, a gente busca coisas que a gente não deveria querer e a gente acaba morrendo infeliz. Mas daí a gente vira um peixe, é preciso que haja peixe. Então, o que é mal para a gente pode ser bom para o mundo. E o que ele quer é criar esse mundo que é o melhor perfeito, o melhor possível. O, e isso é algo que se conecta com a República, que eu acho que a gente ainda vai ler, que diz que o bem, a ideia do bem, né, então, está além do ser em valor, em nobreza e potência. E então esse bem está de certa forma além do nosso conhecimento. A gente aspira a ele, todo mundo quer o bem, segundo Platão, mas nós não sabemos o que ele é. E então não podemos também, de alguma maneira, julgar o demiurgo por isso. O que você fez, as pessoas ignorantes que fazem merda e acabam virando peixes? Vem, virando peixes. O, se reflete justamente nessas decisões trágicas, né? Bem, precisamos de lobos, para isso a gente precisa ter tiranos. O, isso vem de outro diálogo, Fed. Mas, o, então, talvez bem aqui queira dizer algo como valor, né? E talvez o Vicente Ferreira da Silva não esteja tão distante. Quando ele compara o Demiurgo, no texto que eu li aqui, ao, ao super-homem de Zaratustra, que é o homem que vem e cria uma nova tábua de valores. Parece que o que o Demiurgo quer fazer ao criar essa imagem do arquétipo é que ele quer manifestar todos os valores que estão contidos lá. E para nós parece que eles são todos antagônicos, que por isso tem mal, coisa. Mas a tese do Diálogo Timeu é que esse mundo aqui, ele é uma imagem dos deuses eternos, né? Ele é o melhor possível. Não poderia ter sido diferente. Ele deixa isso muito claro. Ele fala que Demiurgo não poderia ter criado senão a coisa mais bela que ele poderia ter criado, porque nele não há maldade, né? Por assim dizer, não há, sei lá, o princípio da causalidade, né? Não pode haver no que é causado
algo de diferente que há na causa. Não há maldade no mundo, porque não pode haver maldade no mundo, porque não há maldade no Criador, no que cria. Então, ele criou de acordo com o que ele pôde. Né? E a única coisa que ele pode fazer é ser belo, é ser bom. E aí eu acho que isso se liga um pouco com a minha observação, que é a gente não foge de Parmênides. Né? A gente não foge de Parmênides no sentido de que sempre há algo que prende a gente a fazer de acordo com o que é. Sempre de acordo com o que é, nunca de acordo com o que não é. Sempre de acordo, sempre tem algo que prende a gente ao ser. Sempre ao ser, sempre ao bom, sempre a ser daquela forma, não de uma forma diferente. Né? O ser, ele é preso a ser. E ele tem limites, né? E os limites do ser são depende do demiurgos, eu acho. Juliano, tem. Deveres, tem deveres, não é um bem, é geral bem. A gente deseja a dimensão do geral, o dever também que deseja, que não deseja, Eu acho que ele deseja o bem porque ele só tem bem. Ele só pode desejar o bem. Eu penso assim, não sei, eu lembro das aulas de Spinoza sobre a liberdade de Deus, né? Até em que sentido Deus é livre, em que sentido ele pode entender a liberdade. Eu acho que Deus ele é livre para fazer somente para fazer as coisas da forma como elas são. verdade, Mas eu acho que ainda assim no Deus cristão, enfim, aí eu posso falar, né? Mas eu acho que ainda assim no Deus cristão só pode haver vontade. Então, Deus, se for o Deus, só pode querer o bem. Só pode querer as coisas mais belas. Não pode ser de uma forma diferente. Porque ele só tem as coisas mais belas. Eu acho que ele fala isso tudo isso. Pô, ele fala isso. Ele criou da forma como ele poderia criar, que é da forma mais bela. Não poderia ter sido diferente. Poderia não ter sido mais bela. Sim. De fato. Aqui no começo eu estava justamente procurando essa passagem aqui entre, ahm, entre, entre as minhas páginas, mas eu ainda não cheguei a descrever. Mas ele fala tanto de querer quanto de poder. De vez em quando ele fala que ele não fez outra coisa senão que ele podia, no sentido de que ele não podia criar um mundo ainda melhor do que ele fez. Na Que página 34, na penúltima oração, ele fala: é inevitável que tudo aquilo que perfaz deste modo seja dolo. Se, pelo contrário, pusesse os olhos no que devendo e tomasse como arquétipo algo conveniente, sua obra não seria tão bela. mas tem outra frase logo depois. Ah, tá aqui. Desculpa. Ele no 97, né? Digamos, pois, por que motivo aquele que constituiu o dever e o mundo o desconstituiu? Ele era bom, e no que é bom jamais nasce inveja de qualquer espécie. Porque estava livre de inveja, quis que tudo fosse o mais semelhante a si possível. Né? O Deus quis que todas as coisas fossem boas e que no que estivesse medido o seu poder não estivesse nada imperfeito. Ele, então, aqui estamos falando de uma espécie de constrangimento, de ele
é bom, então ele deve querer as coisas boas, deve querer produzir as coisas boas. E aqui temos, a gente falou sobre, pelo argumento de Parmênides, nós deveríamos pensar o demiurgo de alguma maneira como unido ao arquétipo. Mas também aqui tem uma dica, por assim dizer, em Platão, que eles não são completamente distintos. Ele diz que também faz a coisa o mais semelhante a si possível. E então, e esse tipo de constrangimento, a pessoa boa tem que agir assim, é parecido com o constrangimento que a gente tem no pensamento, né, de um raciocínio lógico. Se você aceita tais e tais premissas, se você diz que é, você não pode dizer que não é. Então, logo se você diz que é e só e sempre é, então você não pode dizer que veio a ser. Isso quer dizer que uma hora não era. E em Parmênides tem essa figura, de fato, né, corporificada da necessidade ou do destino que ata o ser. Né? Não temos algo semelhante aqui um, no, no Timeu, a não ser que pensamos no arquétipo, porque o arquétipo, de alguma maneira, constrange o Demilco. Eu preciso criar os mortais, porque eles estão lá no arquétipo, então eu preciso também criar as coisas. Um, então, mas essa questão de se assim, o Demilco poderia ter agido de outra forma, se ele podia ter criado um mundo ainda melhor, se ele podia ter não criado, isso tudo, bem, há espaço para interpretar esse texto de outras maneiras. Mas me parece, pelo menos, assim, eu concordo com a leitura que você está propondo, que, de fato, ele é bom, então ele tem que produzir. Todas as coisas boas produzem. Eu acho isso uma leitura coerente do texto. Mas, ah, quando você chega, sabe, em Spinoza e os debates cristãos modernos, já passou, assim, já se gastou muita tinta sobre isso. E também, no caso dos cristãos, é algo mais problemático. Porque para eles é muito mais importante essa ideia de que Deus criou por amor inteiramente livre. De fato, não é um problema, não é nenhuma falta de divindade para um grego dizer que teve alguma coisa que constrangeu um Deus. Né? Seja necessidade, seja outro Deus acima dele. Né? Os deuses não são necessariamente, têm que ser descritos de maneira onipotente. Mas com isso eu queria voltar para, para a sua pergunta, Wagner. Outra maneira de respondê-la é dizer que parte do intuito do Timeu é justamente assim, nos fazer questionar se assim, o que realmente é bom, o que realmente é mal. Se as coisas podem, em outra perspectiva, serem boas para o inverso. E você pode dizer, bem, isso é apenas um mito que esse cara está contando. E, de fato, é por isso que é apenas um discurso um, verossímil, para usar o texto dele. Ele começa com certos pressupostos, ele é fiel a esses pressupostos, mas, por exemplo, a parte final sobre transmigração já tem várias premissas adicionadas. Mas a parte inicial, que aí, se esse mundo é belo e deve ser imagem de um arquétipo, belo também é uma questão. Assim, já está mais fundamentado. Você poderia perguntar, bem, mas talvez não seja o mais belo de todas as coisas. Talvez esse mundo é mais ou menos, então deve se vir de um arquétipo mais ou menos. Não tem. São considerações possíveis a partir do argumento. Claro, se algo é mais ou menos, ele já não é o arquétipo das coisas. E isso seria uma razão para Platão pensar que tem que ser o mais belo. Porque quando nós usamos o pensamento para assim, pensar o que é um ser humano, o que é
o que é um ser vivo, o que é beleza, nós pensamos logo no melhor caso. É isso que vai nos, assim, para saber o que é uma faca, a gente pensa uma faca que funciona. Então, o melhor caso de uma faca. Também no caso de cada uma das formas, de cada uma a gente pensa no melhor caso. E se as coisas que devem têm que vir das coisas que são conhecidas pelo pensamento, então são as melhores coisas que têm que dar origem a isso. Um, o E ali no início, não sei se se não ele fala que antes de falar qualquer coisa, né, antes de falar do cosmos, ele tem que fazer uma distinção entre o que é aquilo que é sempre, não devem, o que é aquilo que devem sempre ser. E aí, o que é aquilo que é sempre, não dever, é imutável e, portanto, pode ser aprendido pela razão. E então, o mais perfeito é aquilo que pode ser aprendido pelo nosso pensamento. E aí, eu acho que tem a ver muito com o que você falou. Se a gente pensa numa faca, a gente pensa na faca mais perfeita. A gente pensa na faca que funciona. A gente não vai pensar no martelo como sendo um martelo quebrado. Ah, pensa no martelo. Você pensa no martelo feito. Quer dizer, enfim, no mundo das ideias. Né? Dando aula para ensino médio, eu descobri que os alunos gostam de brincar com a nossa, pra gente. Né? Não fala, pensa no martelo. Aí eu falo, você pensou no martelo inteiro. Aí eu falo, tá óbvio, né? A pessoa vai saber como. Mas, de certa forma, é isso, né? Tipo, quando você pensa no martelo, você pensa no martelo inteiro. Você pensa só na cabeça do martelo, ou só no cabo do martelo. a gente esse é um ponto platônico que a gente vê de vez em quando quando a gente fala de computador, porque a gente de vez em quando assim usa o computador como referência para como seria algo feito sem nenhum problema. Então, quanto tempo, sei lá, quanto tempo levaria para um computador deduzir o enésimo número de pi? Ou nem mesmo um computador poderia saber todos os números de todos os algarismos. E mas aí a gente também se refere ao computador como essa merda de computador que não está funcionando agora. Mas o computador é usado como uma referência para seguir regras e implementar procedimentos. E daí a gente pensa no computador ideal, como seria um computador que deveria acontecer. Mas isso é diferente dos computadores reais que a gente tem que sempre dão problemas quando o Mercúrio está controlado. Agora, hum, mas então isso só seria assim um argumento adicional de por que Platão talvez pense que o mundo se de fato é imagem das coisas que são conhecidas pelo pensamento, tem que ser uma imagem das melhores coisas. Mas eu não sei se eu respondi inteiramente isso. Tudo último. Ótimo. A partir do momento que o Demiurgo organizou as coisas que já existiam, que depois ele fala no texto, né, que ele precisava criar mais coisas para não ficar incompleto. Sim. Então, a partir do momento que ele organizou as coisas desordenadas, criou-se alguma necessidade de existir um mundo imperfeito do Devi, uma necessidade porque estava incompleto, então precisava criar seres vivos. Então, o mundo dos arquétipos, de alguma forma, precisou da existência completa do mundo do Devi para haver um equilíbrio ou alguma coisa nesse sentido? Então, isso vai direto na questão de como que devemos interpretar a cronologia no time. Ele diz, primeiro fez isso, daí ele fez isso, daí ele fez isso. E
será que isso é apenas é para levar isso literal ou como uma imagem? O discurso inteiro é uma imagem, mas o que é, que partes da imagem são para nosso benefício, que partes das que aspectos da imagem refletem algo do conteúdo, né, indicado. E desde que Platão escreveu isso, tem debate se tem um começo real da história ou não. Problema que bem, a gente viu o final que poucas pessoas discutem, né, sobre transmigração. Mas tem um problema muito grande nessa coisa de transmigração, que é como que você pode ter primeira transmigração. Se você já não tem aves, como é que as pessoas vão renascer de aves? Você já não tem. E isso e várias outras coisas, as pessoas foram tomadas como indicações de que é a cronologia é apenas um artifício literário para explicar os diferentes aspectos da criação. Por exemplo, vimos aqui que o tempo é criado. Se o tempo é criado, então antes do tempo existir, não pode ter nenhum antes. E então, tudo que foi dito e tudo que é dito, como se tivesse um antes e depois, não tem antes e depois, porque ele é antes do tempo. Antes, no sentido de ser, ele é causa do tempo. Então, ele não pode ser afetado por ele. Então, todas as coisas que ele faz, ele precisa fazer sempre. Também, se ele, como a gente disse, se ele é o pensamento que é parte do arquétipo, que é parte do ser, então ele sempre é, ele está naquele presente. Então ele sempre está produzindo o que ele produz. E dessa maneira, então, o mundo do dever sempre está sendo produzido. Agora, daí isso levanta. Se o mundo do dever precisa produzir esse mundo porque ele é bom, falta algo ao mundo desculpa, se o mundo dos arquétipos precisa produzir o mundo do dever porque ele é bom, falta algo ao mundo dos arquétipos? Bem, é uma questão que levanta, assim, de novo, várias perguntas. Por um lado, a gente viu a motivação de por que criar. A motivação é a bondade. Né? Ele é tão bom que ele quer fazer outras coisas boas. O mundo dos arquétipos é bom. A gente viu razões pelas quais também adicionais de por que tem que pensar nele como algo bom. E então ele produz outras coisas. Não, ele não produz por nenhuma falta. Mas por outro lado, só podemos entender uma causa se também pensamos nos efeitos. Se você só tem a causa e você não conhece os efeitos, você não conhece a causa enquanto tal. Por exemplo, você pode dizer de uma mulher que é mãe que você realmente não conhece ela até que você conheceu também os filhos dela. Ou de um homem que é pai. Um, e certamente tem um aspecto dela que você não conheceu. Mas isso, então, é uma... Isso, mas, por outro lado, os efeitos realmente dependem da, da causa. Isso levou alguns filósofos a dizerem, então precisa ter um princípio ainda maior, que a gente tem que fundamentar tudo em algo que seja realmente absoluto e realmente independente. Isso seria algo que seria assim, uma causa que não é causa de nada, porque ela apenas é aquela referência de algo que existe por si e que as outras coisas daí, imitando ela, se fazem também coisas substanciais, mas ela mesma não tem nenhum efeito nas coisas. Mas, então, teve platonistas que foram de um lado, para o outro, foram para o outro, mas só para dizer que, de fato, parece a sua pergunta levanta um problema real. Parece que, como essa expressividade faz parte do mundo dos arquétipos, essa geração de uma imitação, parece que ele precisa dele. Mas, por outro lado, ele precisa dele, mas não no sentido que algo estaria faltando nele.
E é uma questão como podemos articular esse tipo de precisa, mas não precisa. Tem o texto do Agostinho, né? O que Deus fazia antes de criar o mundo. E o Agostinho dá duas respostas. Uma delas é essa que se deu e a outra é a gente manda calar a boca ali. Não, não. Não, é só Não, o Agostinho, ele... não, não, Agostinho diz. Não, a resposta de Agostinho é mais engraçada que isso. Ele diz que Deus estava preparando o inferno para pessoas que É fazem isso. verdade. Ah, mas não, isso ele é uma piada no texto também. E a resposta séria dele é isso: Deus criou o tempo, então não tem antes para Deus. Enfim, já são 8h43, então isso encerra a nossa aula. Amanhã a gente vai continuar com a teogonia e a gente deve nessa semana também entrar na República de Platão. Semana que vem é a última semana, eu creio. São 4 semanas. É, é, não, não, acaba. Peraí. Ah, eu acho que acaba no dia 2, não? Sim. Ah, e alunos matriculados, eu preciso de seus textos e interlocutores para o projeto final. Até dia mesmo para o texto. Bem, era Era hoje. ontem. Ontem? É. Tudo bem. Mas isso é para eu poder ajudar vocês também, para eu dizer, bem, associado a isso, talvez você queira ler isso. Ok. Obrigado.